Eu vou aproveitar agora, se vocês quiserem ficar em pé, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. O versículo é o 1. Vamos ler essa escritura para entrar no assunto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Vamos ler então. Você achou? Então vamos ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés nas nuvens e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria da parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado por esse momento, Senhor. A Tua palavra sempre é manifestada ao coração dos filhos de Deus. E muitas vezes, quando lemos, não compreendemos. Precisamos do Espírito Santo, que abra o entendimento de nosso coração para podermos compreender as Escrituras. Ajude-me, Pai, essa noite, e que possa ajudar a Tua congregação a prosseguir essa fé, que uma vez foi dada aos santos. Cremos nisso, Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso eu te peço tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Interessante que quando Paulo fala sobre essa questão lá no deserto, se deparamos com algumas condições. Porque quando o povo de Israel sai do deserto, ele sai por uma promessa. Eu quero que você entenda isso, porque isso também faz parte da sua vida, sair em direção ao reino de Deus por uma promessa. E eles também saíram por uma promessa, tanto que a promessa ela estava findada em uma terra boa, que manava leite e mel, tudo que plantava lá dava, e eles estavam escravos no Egito, trancados, e agora eles estavam recebendo uma promessa que eles iam para essa terra prometida. Eles nunca viram essa terra, eles não sabiam como era, mas foi por uma palavra, apenas palavras de um profeta chamado Moisés, que eles escutaram isso. E eles, através de manifestação do poder de Deus, porque quando eles saíram ainda do Egito, Deus se manifestou em poder, para eles poder ver que aquele homem chamado Moisés, ele foi e manifestou tantas coisas através de Deus em sua vida, que eles disseram, ele vem de Deus. E ele direcionou o povo para o deserto. Isso seria ilógico. Você imagine pegar 2 milhões de pessoas e dizer assim, vamos para o deserto. Você logo pensaria, eu vou para o deserto? Vou morrer de sede, vou morrer de fome. E esses 2 milhões, o que vai comer? O que vai beber? Como vão vestir? Porque o sol, o calor, o suor, tudo isso ia estragar suas roupas muito rápido. Mas a palavra diz que não estragou nenhuma sandália, não desgastou nenhuma roupa, e eles estavam indo ao deserto. A jornada ela estava findada em uma semana a 20 dias para chegar na terra prometida. Mas muitas vezes, para a gente receber a terra prometida, a gente é provado em nossas vidas, testado e amadurecido uma coisa que foi Deus deu para você, fé. Agora a fé ela é amadurecida através das provas da vida.
que adianta eu ter fé e não for amadurecido com as provas da vida? Eu teria essa fé sem utilidade, ela seria passiva, parada. Mas quando as provas da vida, as coisas acontecem em sua vida, ou algum problema, alguma coisa, você logo deve pensar: Deus está me provando, Deus está me aperfeiçoando, Deus quer saber como eu vou agir nessas ações da minha vida. Você diz assim: é isso? Ontem eu passei uma luta tão difícil, e é isso? É isso. Ele quer ver como você reage, se você realmente reage de acordo com a vontade de Deus, ou reage de acordo como você ainda está acostumado sempre a fazer. A fé, ela veio para revelar o projeto de Deus. Ele é tão bom que quando você fala assim, Apocalipse, Apocalipse é o livro da revelação. Então, ali está a revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E os contextos estão muito perfeitos ali para indicar o tempo e a hora que estamos vivendo, irmão. E eu quero dizer uma coisa que o irmão Brana sempre diz: o homem está acostumado a ver Deus no passado, pelo que ele fez, a ver, esperando Deus, as manifestações que vão acontecer, que estão dentro das Escrituras esperando. Mas a única dificuldade, a maior dificuldade de você e a minha também, muitas vezes, é ver Deus nesse exato momento, nessa hora que estamos vivendo, a hora que você está sentado ouvindo a palavra de Deus, você conseguir ver Deus. E esse é um ponto importante, porque Deus já fez no passado, vai fazer no futuro, mas Ele também está fazendo no presente. E se você tomar Deus através da sua palavra e através da fé, Ele vai cumprir a Escritura hoje em você. Você tem uma necessidade, você tem uma enfermidade, você precisa de alguma coisa, Ele está aqui. Não é o irmão Arantes, Ele está aqui através da palavra para executar isso a você. Precisa apenas manifestar a tua fé. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já curou, Ele não vai curar, Ele já fez isso por você. A única coisa é você tomar isso com revelação. E hoje o assunto que eu quero falar um pouquinho sobre isso é fé ou é engano. Ou temos fé ou temos engano em nossa vida. Porque muitas vezes lá no passado, quando o Deus Baal, que foi introduzido dentro do povo que chamava cristão, pelo engano do rei. Mas Baal significa o quê? Senhor. A palavra Baal também significa Senhor. E nós também falamos que o nosso Deus é o nosso Senhor. Não falamos isso? Falamos. Agora, para eu saber se eu tenho fé e esse é o meu Deus, eu tenho que ter uma revelação. Porque muitos falam que amam a Deus, adoram a Deus e talvez estejam enganados. Porque a própria palavra diz: uma só fé, um só batismo, um só Deus. Você percebeu? Não existe dois deuses, existe um Deus. Existem deuses para outras pessoas, outras religiões, mas para nós só existe um. E isso vai nos colocar em uma posição importante, porque, escute bem o que eu vou dizer. A palavra diz: quando o Filho do Homem vier, haverá fé? Você já pensou nisso? Quando o Filho do Homem se manifestar, haverá fé? Daí você diz assim: pô, mas isso é uma escritura, irmã Arantes. É uma escritura. Agora, o que ela está querendo dizer para nós? Talvez você diz assim:
do jeito que estamos vivendo, nessa era tão difícil, parece que a fé vai se acabar. Olhe outra escritura para você entender. Bem claro que ele diz nessa escritura. Ele diz assim, ó, se fosse possível, seriam enganados os eleitos, né? Mas não é possível. Então, a gente tem consciência que o eleito não vai ser enganado. E ele ainda fala assim, foi adiados os dias para não perder os eleitos. Você começa a entender, foi adiado, foi adiantado para não perder os eleitos. Porque o mal se tornou tão mal, as coisas estão tão mal, que você olha para lá, você olha para cá, você olha para trás, você olha para frente, e você se assusta com o que está acontecendo com esse tempo. As pessoas não se entendem mais. As pessoas, quando você fala de Deus, elas nem sabem quem é esse Deus que você está falando. Olha, pense nisso, irmão. E você diz assim, não, esse é o mundo, irmã. Não, esses são as pessoas que estão na igreja. Eles não sabem quem é o seu Deus. Porque se eu fizesse uma pergunta a vocês, talvez vocês responderiam, né? Qual é o nome do seu Deus? Amém? Ou só um aí que falou? Você está entendendo? Qual é o nome do seu Deus? Qual é o nome do nosso Deus? Senhor Jesus Cristo. Pensei que tinha esquecido, né? Daí eu dizia assim, é Baal? É o Senhor. Não, né? É o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do teu Deus. Jesus Cristo veio manifestar o nome do Pai. Ele recebeu o nome do próprio Pai. Olha só, por ele fazer uma obra tão grande, Deus deu isso a ele, essa honra. Nós no natural também fazemos isso, né? O pai tem um filho, vamos botar o nome do pai. Meu caso foi esse também. Recebi o nome do meu pai. Mas talvez nessa era, talvez na época do meu pai, porque eu acho que minha avó gostava de Dorival Caymmi, eu acho que você conhece, né? Era um cantor antigo. E ela botou Dorival Gastão Arantes, meu pai. E eu fui com Dorival Gastão Arantes Filho. Não é um nome muito assim novo, né? Que todo mundo goste, né? Mas eu fiz uma coisa no meu nome. Eu usei vários nomes meus. Quando eu trabalhava numa empresa, foi usado como Dorival. Como eu trabalhei e fiquei muito tempo militarmente, eu usei o Arantes. Vocês me conhecem por Arantes, mas na empresa que eu trabalhei, me conheciam por Dorival. E a minha vizinhança, só para você entender, a minha vizinhança, para você entender, quando eu era lá jovenzinho, se você falar esses nomes, eles não vão me conhecer. Mas se você chamar assim, ó, Neguinho, eles vão me conhecer. Quando uma pessoa me fala muito antiga, ele vai dizer, Neguinho, eu estou sabendo que eu sou lá muito tempo atrás. Então, não importa o nome, mas o que eu quero dizer para você, entende que você agora conta em relação a Deus, importa porque você tem que adorar o verdadeiro Deus. E o Deus, não é o meu nome não, né? É o Deus, o Senhor Jesus Cristo. Isso você importa para você. Você entendeu, né? Então vamos ler alguma coisa que o nosso mensageiro passou, ou para dar um entendimento melhor em relação a isso, que eu quero que você entenda. A mensagem é arrebatamento. Foi em dezembro de 1965, parágrafo 40. Você não pode ter uma revelação sem que seja fé. A fé é uma revelação, porque algo que a revelação veio a você. A fé é uma revelação. A fé é algo que foi revelado a você, como Abraão. Ele leva a dizer assim, a fé é uma revelação como foi revelado a Abraão. Quem é que veio em Abraão? O próprio Deus se manifestou e falou, você terá um filho. Revelação. E o que você acha?
Olha, eu fico pensando como Abraão ficou. Eu acho que ele ficou bastante feliz. Muito feliz. Ele não tinha. Eu acho que ele podia dizer assim: vamos fazer uma festa. Eu vou ter um filho. Vamos fazer uma festa. Eu vou ter um filho. Agora eu fico pensando que você logo fica assim: então foi Isaac, irmão. Não. O filho de Abraão é o filho da fé. É Jesus Cristo. Muitas vezes você diz: mas Isaac o que simbolizava? Isaac simbolizava esperança. Abraão simbolizava fé. E José simbolizava perfeição. Há um símbolo em cima desses nomes, mas o que era perfeito, o que ia chegar através da fé que Abraão recebeu, era Jesus Cristo. Então é totalmente diferente essa condição, quando você consegue entender, porque o filho mais velho morre por todos nós, porque ele quer ter uma família. Ele sabe que todos os outros filhos perderam a herança, e agora ele está fazendo um sacrifício de sangue para você receber essa herança. E isso é através da fé que você pode ver. Você está vendo? É só palavras. Você estava lá há 2000 anos atrás, quando ele morreu? Então você está ouvindo palavras. Agora quem coloca essa fé em você? É o irmão Arantes? Não, é o próprio Deus que vai colocar isso em você e firmar. E isso, você diz assim: irmão Arantes, eu estava lá. Você não estava? Eu estava lá, porque eu faço parte de Cristo, então eu estava lá. É como uma enfermidade: eu estou enfermo, eu tomo a palavra, Ele me curou, estou curado. Você não pode pensar em será que eu estou? Não faça isso. Quando você toma uma posição, toma uma decisão, você toma através da fé e diz: estou curado. Você não está confiando em homem, não. Você está confiando na palavra de Deus. Pelas minhas pisaduras, você foi curado. Pelas minhas aflições, que lá meu sangue derramado, fez tudo isso. E você sabe muito bem o que o mensageiro diz. Ele diz assim, ele fala assim, o médico não pode curar. O médico, ele vai ali, corta, ele tira, ele costura. Mas quem cura aquele corte? É Deus. O médico vai lá, tira o câncer, faz aquela toda coisa assim. E quem faz isso? Depois de costurar tudo, para curar aquela... É Deus. Ele só está ajudando a natureza. Ele vai lá, faz um corte, faz isso, ele só está ajudando a natureza. Mas quem cura sempre foi Deus. Talvez você tome um remédio para alguma coisa, aquele remédio vai te ajudar a um benefício ali no momento, mas quem faz a cura é Deus. Só que a gente foi acostumando tanto com a ciência, que daqui a pouquinho a gente diz que aquilo ali, eu fui curado por aquilo ali. Não, você foi curado pelo poder de Deus. Então ele vai abrir esse entendimento para nós. E ele diz, sobre a revelação, e fala sobre Abraão, que poderia chamar qualquer coisa contrária ao que ele foi revelado, como se não fosse assim. Agora, isso é o que é fé. É uma revelação de Deus, e construída sobre uma revelação do todo. Olha, isso é muito bom, irmão. Todo o corpo do Senhor, toda a noiva do Senhor, ela está baseada nessa revelação. Se você é uma noiva de Cristo, você tem toda a certeza que essa é uma revelação, a fé. Porque a própria palavra diz: sem fé é impossível agradar o Senhor, e Ele é galardoador daqueles que chegam. Você acha que foi porque Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e caiu em Cristo, que você acha? Não, não é isso. Se você entendeu, talvez você pense assim, não, é Cristo, ele falou que era Cristo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não, mas a base não está sobre Cristo,
A base está: quem revelou a Pedro? O próprio Cristo fala assim, ó, não foi nem carne, nem sangue, foi Deus que te revelou. Você percebeu? A base está onde? Em Deus revelar a você, como Deus revelou a Pedro. Cristo estava ali, mas não era a questão da pessoa de Cristo. Estava se exaltando aquele que é o revelador, que é Deus, irmão. Você começa a entender as Escrituras. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém é capaz de revelar. Só quem revela é Deus a você. O homem é um instrumento da palavra de Deus falando para você entender, mas para assentar no seu coração, só Deus. E essa noite Ele está aqui para assentar em seu coração. Olha aqui, ele aplica assim. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ou 2. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. E como se desviarão da fé? Olha só, isso é Escritura, irmão. Não adianta você orar sobre coisas que já são determinadas por Deus. Ó Senhor, não aconteça apostasia, não aconteça apostasia. E Paulo diz, para se manifestar tem que acontecer apostasia. Você entende, irmão? Muitas vezes queremos orar por coisas que já está dizendo cumprimento. Não podemos fazer isso. Nós podemos nos alegrar que o cumprimento da palavra está sendo feito naquele momento que você está vivendo. Claro que eu posso entender que você pode orar pelas pessoas. Você entendeu? Pelas pessoas. Olha aqui. Ele diz: e como se desviaram da fé, eles continuam a nos dizer como? Conforme diz, dando ouvido a espíritos enganosos, doutrinas de demônio. Dando atenção a isso, significa que eles abrem a sua mente para uma ilusão, que vem por um espírito sedutores e doutrinas de demônio. Falam mentiras com hipocrisia. Essa doutrina de demônio sabe, mas não ensina o que sabe ser a verdade, tendo sua consciência cauterizada com ferro quente. Irmãos, esse é um cuidado. Eu quero que você entenda uma coisa: se eu não sei aonde estou pisando, cuide com suas palavras, porque quando eu falo, eu vou dar conta das minhas palavras. Você entende isso? Muitos desses homens, eles estavam enganados e falaram coisas que um dia eles vão dar conta das suas palavras. Por isso que eu estou dizendo, quando você não entende, peça a Deus para te mostrar primeiro, para você não dar conta de uma coisa que você não entendeu e achou que entendeu e vai gerar problema para a sua vida. Como que a gente vê isso? Tem duas coisas que Deus deixou. Eu acho interessante que Jesus, quando chega, ele diz assim, ó: eu não vim para destruir a lei, eu vim para magnificar. Magnificar diz que é aumentar, dar mais poder. O princípio do poder é assim, ó. Olha só o poder que Jesus deu. Para mim cometer alguma coisa errada hoje, eu nem preciso fazê-la. Só em pensar e começar a maquinar naquilo, eu já estou em pecado. Olha só. O irmão Brana diz assim, que esse magnificar é tão tremendo que é assim, ó. Se eu estou andando na rua e vou ali, cometo uma ação e fiz um adultério em relação à minha esposa, isso na lei antiga tinha que ser o ato. Agora na lei nova é só em olhar e eu desejar, eu já cometi adultério.
Isso é magnificar. Mas agora você pega Jesus Cristo e fala assim, ó, ele diz assim, ó: mas eu vim e eu sou a graça. Ou melhor, para você entender, eu sou o sábado e eu dou 2 mandamentos para você, só: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que ele deu. Ele não deu mais nenhum mandamento, ele só deu 2. E todos esses 2 mandamentos estão a leis dos profetas. E aí? Como ficamos agora? Irmão, só deu 2. Por isso que estou falando para você, esses 2 faz você entender se você tem fé, ou você não tem fé, ou você está enganado. Porque olhe bem, se eu amo a Deus, então o meu motivo e o meu objetivo sempre será para quem? Para Deus. Se eu amo o meu próximo, eu nunca vou fazer nada errado para o meu próximo, de maneira nenhuma. Então, eu não vou roubar, que faz parte do mandamento. Eu não vou matar, que faz parte do mandamento. Entendeu? Não vai ter nenhuma condição, porque eu estou trancado com 2 mandamentos firmados, que todos esses 2 mandamentos regem todos os outros. E isso está simbolizado só em uma coisa: amor. Porque se eu digo que amo aquele meu irmão como amigo mesmo, eu primeiro tenho que ter amor próprio para eu amar aquela pessoa. Enquanto eu não tiver amor, eu não faço e nem consigo amar a outra pessoa. Você entende isso? Verdade? Você entende? Porque eu preciso de amor para ter graça. Você entende? Agora você entendeu? Eu preciso do amor de Deus em minha vida. Eu preciso amar e ter amor comigo mesmo, porque eu recebi a graça, para eu ter graça com as outras pessoas, mano. O mundo, eu posso até dizer assim, a igreja está morrendo por falta de amor. Agora você começa a dizer assim: amor, a palavra amor é tão boa, né? Amor. Para um pregador falar de amor é tão bom também, né? Amor. Escute bem. Efésios 4, 5, ele fala sobre essa questão, né? E ele vai nos colocar em uma posição que eu queria ler também. Você sabe que a palavra diz muito claro, que a gente já falou aqui para você: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e por todos, e em todos vós. Você percebeu que aqui ele está dizendo em todos vós? É a mesma unificação e a mesma oração que Jesus Cristo fez entre ele e o Pai. Ele estava unido e queria que nós também tivéssemos unidos em uma só fé. Eu quero ler Gálatas capítulo 1, verso 11, que ele vai dizer: olhe bem aqui. Mas façamos-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. O evangelho nunca foi segundo aos homens. Daí Paulo está dizendo isso a Gálatas. Ele diz assim: porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, ele é um profeta. Ele é o profeta da primeira era. Eu quero que você guarde isso, porque talvez muitas pessoas tenham muita confusão sobre isso. Paulo é um profeta. Profeta é a manifestação, o profeta da era. Vamos firmar esse pensamento. O profeta da era, com letras garrafais grandes. O profeta da era, ele é a boca de Deus para aquela era. Paulo foi a boca de Deus para a primeira era, que a era foi a era de Efésios. Agora, o segundo profeta que você reconhece nesse tempo, que foi a boca de Deus,
para a última era, que é a era 7, é a última era, é o William Marion Branham. Agora você vai dizer, mas como isso? Esse profeta dessa era, desse tempo final, ele pregou o mesmo evangelho que Paulo pregou. Ele chega a dizer na mensagem assim, o mesmo evangelho que Paulo pregou. Se o grupo de Paulo entrar, o meu grupo entra. É isso que ele refere. Você segurou essas duas pontas, uma aqui e outra aqui? Dentro desse grupo, no meio, existem os mensageiros. Não são profeta nessa qualidade de o profeta sendo a boca de Deus. Eles são mensageiros. Vamos dar exemplo de um mensageiro para você entender. Você que não tem tanto entendimento sobre isso, né? Ali tem Lutero. Lutero é um mensageiro. O que ele aprendeu? Que o justo viverá pela fé. Aonde está isso? Dentro da Bíblia. O justo viverá pela fé, está escrito dentro da Bíblia. E Lutero, sendo um padre, ele reconheceu isso, tomou essa posição porque havia indulgência. Para você ir para o céu, você tinha que pagar. Você quer pagar para ir para o céu? Quanto é que você paga para ir para o céu? Se a própria Bíblia diz assim, qual é o valor que você vai dar pela sua alma? Se uma alma vale mais que 10 mil mundos, então mesmo que você ganhasse esse mundo todo, então você estava ali no quanto? 99 mil mundos ainda. Você está entendendo? Você aqui não consegue agariar uma alma, se você quiser vender o mundo. E quem é que fez isso? Satanás com Jesus Cristo, né? Se me adorares, tudo isso aqui é meu, eu dou para você. Você quer adorar Satanás? Ou quer você quer adorar a Deus? Que quer dar-te uma alma eterna, que vale mais do que 10 mil mundos. Pense nisso, irmão. Agora, Lutero foi um reformador. Ele trouxe uma mensagem. E essa mensagem, ela só tinha um auxílio: o justo viverá da revelação. Só isso. Mas a vida e as ações que ele tinha, algumas coisas, não preenchia ainda o nível que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que você entenda isso. O Wesley, ele entrou com santificação, mas o Wesley nunca chegou ao nível que nós estamos hoje. Por que os últimos serão primeiro? Por causa da sua capacidade de receber a revelação e a compreensão da palavra e se manifestar a palavra desse tempo. Você e eu temos que ter muito mais conhecimento de todas as outras eras, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de convicção. Mas tem vezes que não parece isso, né? Fala para mim. Seja honesto. Tem vezes que a gente está ganhando surra daqueles irmãos que morreram na arena, porque eles tomaram uma posição assim, tomaram uma posição, não, eu sou um cristão, pode matar. A irmã é uma cristã, pode matar. Será que hoje a gente faria? Se fosse naquela época, fosse a mesma coisa. Você é um cristão, és um cristão, vais morrer se você dizer que é um cristão. Sou um cristão, mate ele. E na era negra, eles só não matavam, como eles pegavam, amarravam, puxavam, libera, fazia as pessoas sofrer, até dizer eles negar. Eles sofriam até negar, eles faziam tudo para a pessoa negar que era um cristão. Então, daí você diz, mas irmão, e agora o que a gente está fazendo? Se lá eles fizeram isso e morreram amando Cristo e foram para casa, e agora? Agora, sabe o que está acontecendo com nós, irmão? Eu quero ser honesto com vocês profundamente. Você é um cristão? Realmente é um cristão mesmo?
Então vamos escutar. Se você é um cristão, glórias a Deus. Deus te abençoe. Agora, um cristão, ele age com atitudes. E a atitude do cristão, ela tem que ser a mesma de Jesus Cristo. Ou não é? Eu só faço a vontade de meu Pai. O pai de você que é Baal ou é o Senhor Jesus Cristo? É o Senhor Jesus Cristo. Não fico misturando o nome aí. Escutei um... É o Senhor Jesus Cristo. Agora o que está acontecendo, irmão? Só que essa era não te coloca lá para ser amarrado ou para ser morto. Essa era, ela entra na era do engano. Não é verdade isso? O que é fake news? É engano. Por que hoje você tem a internet, você olha ali, daí um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra coisa, você não sabe qual é a verdade. Hoje tem não sei quantas mil igrejas, você diz, essa é mais uma. Você está percebendo? Agora quem te revela não é o irmão Arantes, é isso que eu quero que você... Quem te revela é o próprio Deus, se aquela palavra, aquela igreja é verdadeira. Existem fórmulas para você saber se a igreja é verdadeira, irmão. Se é uma questão de engano, então toda era está envolvida em engano. É isso que eu quero que você entenda. E fé verdadeira não é engano. Nunca foi engano. Fé verdadeira nunca foi engano. Fé é uma revelação que veio do alto de Deus para você. Não existe engano nisso. O que acontece com nós? Eu digo que sou um cristão, mas se eu não viver como cristão, eu sou um engano. Você entendeu? Eu digo que amo Deus de todo o meu coração, mas quando essa porta abre, eu estou com dificuldade de vir ao culto. Opa! Não pode fazer isso. Você diz que ama Deus. Irmão, isso não é uma brincadeira. Por isso que eu falo para você, o papel de você não foi ser médico, doutor, motorista, encanador, eletricista, pedreiro. Não foi ser, está agora você aposentado. Não é você ser aposentado. Esse papel não tem nada a ver com você. O papel de você é ser um cristão. Em todos os setores da sua vida, é ser um cristão, e diferente o que for. Por isso que está dentro da Escritura. Eu vou dar uma referência para você entender. Não, eu quero que você entenda. Diz assim, ó: imitai a fé dos seus pastores. Não é isso? É verdade. Agora, você tem que saber reconhecer quem é o teu pastor. Porque se você não reconhece que eu sou o teu pastor, não adianta nada. Eu vou falar e você vai ouvir e nunca vai aceitar a minha voz. Daí é um problema seu com Deus. Agora, Deus, Ele tem um pastor em cada local que existe filhos e filhas de Deus. Não tenho dúvidas sobre isso. Elias era pastor de Jezabel e de Acabe, querendo ou não querendo. Eu quero que você entenda isso, para você ficar meditando isso. Irmãos, eu estou doente. Vou dar um exemplo para você, eu vou colocar o meu exemplo, mas não tem nada a ver com glória. Toda a glória e toda a honra seja para Ele. Eu quero mostrar o que é movimento e o que é posicionamento de fé. Porque parece que as pessoas perderam a fé. Eu me lembro muito tempo, vou colocar outro exemplo para outras pessoas. Muitos, ó. Irmã Ibrandina, ela vinha da onde? De onde que ela vinha? Lá dos ingleses. Eu acredito que dá o quê? 50 quilômetros? Isso, 50 quilômetros. Ela vinha de carro? Não.
Ela vinha de ônibus. O que eu vou dizer de uma irmã dessa? Ela pegava um ônibus, soltava lá, pegava o outro, vinha e estava aqui. Quando tu conversava com ela, é para frente, não é para trás. Tá doendo, tá com problema. Ah, não dá para a igreja. Não. Você não está fazendo para o pastor Arantes, você não está fazendo para mim nada. Um dia, quando você for entrar, você vai se encontrar com Cristo. O dia que você está falando alguma coisa que você não está falando a verdade, você vai falar com Cristo. Eu, como pastor, você vai dizer: eu estou com dor no pé. Eu vou dizer: amém, irmão, vou orar por você. Agora, se isso não for padrão, e se não for verdade, que você não dá para ir à igreja mesmo, porque está doendo mesmo e não consegue vir, é uma coisa. E aí Deus vai dizer: não, eu vou ficar. Jesus que vai dizer: eu fico por ele. Agora, se for uma ação que não é verdadeira, que está dentro do coração e está imprimindo errado, você pagará o preço, irmão. Não podemos mais ser criança que faz assim, chega lá, quer chupar um picolé, ela vai correndo, abre a geladeira, puxa o picolé, sai correndo, vai lá no cantinho e fica. Não é assim que criança faz? Corre lá e puxa. Daí o pai e a mãe olham assim: ah, danado. Não é assim que acontece? Você não é mais criança. Você tem que ser honesto com você mesmo, porque você não está enganando a congregação e nem o pastor, você está enganando a própria vida de você, porque nem Deus você está enganando. Você acha que você vai enganar Deus? Não vai enganar Deus. Então, a tua vida só vai para frente quando você for honesto consigo mesmo e com as pessoas que estão ao teu lado. Não vai para... Irmão, nunca vai decolar. Nunca vai decolar. Por quê? Você não é honesto. Você tem que sabedoria como falar, você tem que até saber falar. Você tem que ter sabedoria como agir, você tem que ter sabedoria para como agir. Esperar o momento certo, você tem que esperar o momento certo. O Espírito Santo tem que tocar em você e ajudar aquela pessoa. Você espera o momento certo, você espera o momento certo. Assim é um pastor que faz. Ele espera o momento certo, a hora certa, traz aqui para fazer o quê? Ele quer o bem daquela pessoa, ele nunca vai querer o mal. Já pensasse um pastor querer o mal das ovelhas? Já pensaste nisso? Olha bem, eu vim para cá pregar o evangelho, falar sobre amor, falar sobre a palavra, falar sobre isso, falar sobre aquilo, e atrás eu chego lá em casa: você não presta, aquilo não presta, aquilo não presta, aquilo não presta, aquilo não presta. Eu estou endiabado daí. Você entendeu? Por que filho não é abençoado? Porque o pai fica falando mal da congregação. É assim, irmãos. Temos que ser honesto e profundo. Talvez isso hoje seria uma surra, não é uma surra. Isso me entristece o meu próprio coração. Porque olha só, se somos sinceros, sabemos o que é, como conduzir as coisas, vai ser uma harmonia. Porque Deus quer que os filhos sejam sinceros. Vou dar esse exemplo, já dei exemplo da irmã lá. Não quero achar que estou me gloriando, porque se eu estiver me gloriando, que Deus me baixe. Quando eu fiquei doente, eu fiquei 21 dias. Mas eu tinha uma responsabilidade de estar aqui. Eu chegava aqui, eu cheguei a momento de orar que eu não conseguia orar, mas eu estava aqui. Isso é o que o pastor volta a falar: estamos no posto do dever. Essa é a coisa que um cristão tem, ele tem posto de dever. Eu estava em casa, mal, eu não comia. Olha, só bebia água. A minha esposa e meus filhos sabem o que aconteceu comigo. E alguns irmãos sabem o que aconteceu comigo, alguns. Mas eu vinha arrastando. E um dia eles perguntaram: por que, irmão? O irmão é meio orgulhoso, por que não pediu ajuda? Não é porque eu sou orgulhoso. Eu sei que eu tenho um posto de dever para ser uma coluna para mostrar que a fé que uma vez foi dada aos santos tem que ser provada. Não é uma dor aqui que vai me tirar daqui, só se eu fosse para o hospital trancado. Você está entendendo? Isso é uma convicção de fé.
Mas muitas vezes, por isso que Deus institui pastor, para se mostrar o que? Posição. Ele está dando um reflexo à igreja. Ele está mostrando assim, um reflexo da sua vida. A sua vida honrável, a sua vida de posição. Não tem nada mal falando lá fora, agindo, pagando, sendo certo com tudo. Um pastor é isso. Ele tem que ser o exemplo do rebanho. Vocês estão vendo alguma deformação da minha pessoa? Se você ouviu, vem falar comigo. Eu vou dizer se é verdade ou não. E eu sei que eu não sou sozinho. Eu sei que tem irmãos aqui que é íntegro, posicionado, que não fala um ai. Eu sei disso. Por que isso, irmão? A gente não está mais brincando de igreja, a gente tem que se posicionar. E se posicionar só tem uma coisa: através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Vamos ler aqui. Eu li no culto de Itajaí e quero ler isso aqui de novo. Escute bem. Olhe bem o que é isso que ele está falando. Com contrário a isso, é uma vida disciplinada, rígida, do legalismo. Ele está dizendo assim, ó: existe disciplina, existe rígido e existe legalismo. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando no legalismo. Por que ela trabalha no legalismo? Ele vai dizer muito claro aqui. Vamos ler primeiro para depois contextuar isso. Essas pessoas que, por medo da retribuição de um Deus santo, vivem com medo e andam com medo e tremem com o pensamento da separação eterna de Deus no céu. Legalismo, disciplina rígida, acontece isso. Vocês se lembram? Como foi rígido no passado? Como foi disciplinado e joga isso e coloca isso? O que essas pessoas são? Entra para o processo de legalismo. Eles estão com medo. Agora, escute bem. Essas são pessoas que fazem o certo, não porque é a coisa certa a fazer, mas fazem o certo por medo de serem punidos, por fazer o que é errado. A pessoa faz tão certinho por causa que tem medo que Deus possa fazer alguma coisa com ele. Você tem um Deus totalmente errado. Você está com a mente totalmente com problema. Já pensasse um pai fosse assim para um filho? Tem vezes que teu filho faz coisa errada e você dá o melhor presente para ele. Ele nem entende. Ou é mentira que você não faz isso? Faz. Agora escute aqui. Mas Paulo disse que esse sacrifício é santo por um motivo diferente. Um motivo que é estimulado por ter amor. A outra ação não é medo, é amor. Você tem que ensinar ao teu filho que Deus é um Deus maravilhoso, que vai te abençoar quando você anda no caminho dele, e ele está aqui para te ajudar em todas as coisas, e não criar um Deus que vai te, olha o que vai acontecer com isso, vai acabar com a tua vida se você sair do caminho. Ele vai fazer isso. Essa é a ideia, para você entender mais simples, é aquela ideia quando um pai está dirigindo o carro e vê o policial, ele diz assim: abaixa aí, filho. Ou não é? Ele era para dizer: não é abaixar, fica aí, filho, tranquilo, ó, o policial, ele cuida de nós. Não é verdade? É a verdade, irmão. É o policial está ali, ele cuida de nós. Para aqui. Opa, eu queria conhecer um amigo. Você é policial, meu filho quer conhecer você. Esse é um padrão para ser mostrado uma confiança que aquele filho ia ter de um policial, de um homem da lei. Era para ser assim. Mas parece que assim, baixa. Esse é um padrão que você deve entender, porque Deus, Ele quer o melhor para ti. Deus não leva ninguém ao inferno, Deus não coloca ninguém no inferno. É Deus.
Você diz, não coloca. Não coloca. Você e eu com a ação minha que irá ir para o inferno. Mas Deus nunca colocou ninguém. Olha só, ele vai falar aqui. É amor, pelo termo cuidado, porque aquele que que nasceu de novo, quão diferentes são os dois motivos. Um prende você primeiro motivo, quando você tem medo, você é preso, você está trancado. E o outro liberta. Ainda assim, ambos produzem as mesmas obras e as mesmas ações exterior. O que ele está dizendo? Os dois, na mesma ação, na mesma condição, eles produzem a mesma coisa dentro da igreja. Mas um tem medo, o outro tem amor. Você quer uma escritura? Vou mostrar para você. Eu gosto de mostrar a escritura para gravar na mente das pessoas. Se lembra do filho mais novo? O filho pródigo? O filho foi? Pegou a riqueza e foi? No mundo. O filho mais velho estava dentro de casa. Fazia tudo o que o pai mandava. Tudo. Mas ele não tinha o espírito do pai. Nunca teve o espírito do pai. O filho mais novo passou aqueles problemas, trabalhou, foi naquela coisa, depois ele lembra: estou aqui nessa condição, não consigo comer, não estou nessa situação, mas lá na casa do meu pai, os empregados têm alimento, meu pai cuida bem dos empregados, ajuda a família dos empregados. Puxa, lá tudo eu tinha. Vou voltar, vou dizer que eu pequei contra o céu, vou falar tudo isso e não me chame mais de filho, eu posso ser um empregado teu, ó pai. Você está entendendo? Olha só o que aconteceu com esse filho mais novo. Ele entrou em arrependimento. E quando você entra em arrependimento, tem uma coisa importante: arrependimento é mudar de direção, mudar para o reino de Deus, mudar para a glória de Deus. E quando você não entender arrependimento, você acha que é só se arrepender. Não, você vai mudar as suas ações. E ali acontece a conexão. Você já percebeu que essa parábola ela termina com um filho mais velho discutindo com o pai por causa de um terneiro, um bezerrinho que ele não ganha e ele não vai entrar na festa? Você se lembra disso? Ele não teve coragem de olhar no irmão dele que estava perdido e veio, e o pai dele fez uma festa, vamos se alegrar. Meu filho estava perdido, agora ele ressuscitou, e agora vamos fazer uma festa. Daí o pregado bate nas costas do pai e diz assim: seu filho mais velho não quer entrar na festa. O que o pai vai dizer? O pai é o pai, né? O pai sai lá fora e vai entender o que o filho mais velho quer. Ele vai e pergunta: o que houve? O que houve? Ô pai, eu sirvo tanto tempo a ti, o senhor nunca deu um bezerrinho ou uma cabrinha para me matar com os meus amigos. É isso que ele está entendendo. Mas o pai fala assim: o que é meu é teu, você não precisa pedir, era só pegar, você é o meu filho. Olha só, você está entendendo? Muitas coisas é isso. Você é um filho de Deus, tome o que Deus deu para você. Você tem que pedir. É o que Moisés estava no Jordão, na travessia. Ele falou assim: Moisés, não é para orar, vai em frente. A gente tem que tomar posse do que Deus já te deu. O que Deus te deu, tome posse, irmão. Então o que acontece? Aí que está a conexão. Ele tem que ir lá falar, daí ele vai explicar: não, meu filho, o que é meu é teu, mas temos que alegrar. O teu irmão estava perdido. Não, ele gastou o dinheiro todo com as meretrizes, não importa, agora ele está aqui. Essa história que Jesus coloca, ele coloca em todos os setores que ele viveu, porque Jesus, ele era para magnificar a lei,
mas em todos os momentos ele aplicou foi graça. Você percebe? Eu posso dizer várias ações de toda graça. Aquela mulher que foi pega é graça. No poço foi graça. Em todos, ali onde que aquele homem estava com a mão mirrada, ele chegou lá, é graça. Lá no poço foi graça. Você está entendendo? Você recebeu a salvação. Você nasceu de novo. E onde está a graça de você? Para os outros. Não é para você. É para os outros. Você já recebeu. Você entendeu? Oh, Senhor. Se eu falar para você que está muito rápido, vou fechar aqui. O irmão pode vir, irmão. Vou só ler uma escritura para a gente finalizar. Passa muito rápido, né? Aqui, ó. Está escrito assim, ó. Isso é, nossa santidade é resultado de um ato de limpeza que só pode vir da palavra de Deus. Ó, nossa santidade é um ato de limpeza que só pode vir da palavra de Deus. Não é um ato em nossa carne, produzindo por nossa disciplina de vida. Não é isso. Eu quero que você entenda. Tem muita gente que é disciplinada, mas ainda não teve uma experiência com Deus de realmente ser santificado. Mas aos olhos da congregação parece ser. Mas quando você olha as ações deles, em momentos você percebe que ele não tem santidade. Porque quando uma pessoa tem santidade, ela tem umas ações bem diferentes. Ela tem o mesmo pensamento do Deus vivo e o mesmo pensamento de Cristo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Mas é uma expressão que começa em nossa mente e é transmitida externamente por meio de ação do nosso corpo. Daí ele usa Salmo 119 no verso 9. Ele diz assim, no verso 9: como purificar o jovem o seu caminho? Essa é a escritura. Como é que um jovem purifica-se no caminho dele? Só tem uma coisa, irmão: palavra de Deus. Por isso que quando você tem um jovem, pai e mãe, desde pequenininho você já tem que ensinar a palavra de Deus. Ele tem que amar a palavra de Deus. Você tem que contar as histórias. Você perca tempo da vida, irmão. Tempo, parar um tempo e dizer assim, ó, isso é o que eu não fiz com meu filho. Isso é o que eu não fiz com a minha filha. Isso é a minha tristeza. Porque eu não aprendi isso. Não teve ninguém que me deixe, mas Deus me deu graça para poder compreender isso. Parar, dar tempo, custar preço, dobrar o joelho. Filho, é assim, devemos orar a Deus. Devemos orar, devemos fazer isso. Devemos agradecer por Deus pela comida que você come. Em todos os momentos. Para quê? Para Ele criar um amor pela palavra de Deus e um amor pelas outras pessoas. Isso não vem através de mágica. Isso vem através dos pais. Graças a Deus que essa mensagem chegou. Graças a Deus que Deus nos revelou. Por isso, você que tem um filho ainda jovenzinho, ensine, perca tempo. Porque se você perder tempo, um dia ele será aquele bom perfume para você. Ele será o bom perfume, porque ele chegará em sua casa, abraçará a sua mãe e dizer: mãe, o que você está precisando? Ô pai, o que você está precisando? Eu quero fazer o melhor para essa família, porque eu saí dessa família. Tem um monte de chave aí. É isso que eu quero que você entenda. Não tem a ver com disciplina, tem a ver com amor. Como você passa esse amor através do amar a palavra de Deus. É isso que você deve entender.